momentos como esses que o pastor se torna amado ou não tão amado assim. O pessoal da fome, e se eu prolongar, vão olhar, por que esse pastor ainda está demorando? Que um professor no seminário, que dizia assim, sempre ao pregar, que as pessoas digam assim, mas já, e nunca elas digam, ainda. Eu vou tentar fazer isso hoje, apesar do tempo já estar avançado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e a misericórdia dele e me possibilitar durante essa semana estar com vocês. Eu espero que o propósito dessa semana tenha se cumprido, que seja real em nossa vida um encontro com Jesus a cada dia, a cada momento e cada vez mais e mais profundamente. Nessa semana nós falamos sobre alguns encontros com Jesus. Nem todos estiveram aqui durante essa semana. A igreja esteve comigo durante a semana e hoje está mais, né? Algumas visitas já foram mencionadas. Eu tenho uma lista vasta aqui. A Rayane está aqui conosco, a Laura, Sulamita, a Rosana, o Rogério, a Regiane, o Fernando, a Dona Maria, também a Gabriela, o Jean Viana, a Silvia Viana, a Alice e a Laura, o Celso, o Isaac, a Camila, o André, a Vilma, a Andréia, o Marcos. Olha que coisa linda. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que cada dia mais você se sinta à vontade, pois esse lugar é o seu lugar. Eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. O encontro de hoje com Jesus, durante a semana nós vimos o encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com o intérprete da lei, o encontro de Jesus com inúmeras pessoas, mas hoje vai ser o encontro de Jesus com todos nós. Atos capítulo 1, nós vamos ler o verso 16, mas antes de ler nós vamos orar. O tempo está avançado, mas eu creio que sempre que nós abrimos a palavra de Deus, coração aberto, é proveitoso para aprendermos dele. Vamos orar. Bom Pai, nós te louvamos por tua bondade e misericórdia. Tua palavra está aberta, sendo do nosso coração aberto para ouvir tua voz. Que a voz que tudo criou ecoe, trazendo vida ao nosso coração. Que teu Espírito seja o nosso professor, comunicando vida e vida abundante para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de lermos o texto, eu quero contar uma história para vocês. Acredito que talvez algum de vocês já conheça, pois não há nada de novo debaixo do sol. A história é a seguinte: uma mulher foi assassinada, e essa mulher, na realidade, ela tinha sido assassinada por um homem de destaque, um homem de posses e posições. Mas esse homem, tentando escapar da culpa, ele logo buscou um bode expiatório, alguém que pudesse assumir a culpa no seu lugar. E o homem escolhido foi um homem simples, com poucos recursos, um homem desconhecido, entre aspas, um Zé Ninguém. E tudo estava armado. Aquele homem que era inocente, não tinha cometido um crime, foi levado diante de um tribunal naquela cidade, e ao estar diante do juiz, ele sabia que tudo já estava armado e que dificilmente ele sairia daquela situação. Mas o juiz, que se dizia religioso, ele quis transparecer verdade e justiça naquele julgamento, e ele disse: não serei eu que julgarei o seu caso, pois eu temo a Deus. Quem vai julgar o seu caso é Deus. E ele disse que ia pegar dois papéis, e em um papel ele ia colocar inocente e no outro ele ia colocar culpado. E o homem que estava diante daquele tribunal injusto, ele iria escolher. Se ele escolhesse e pegasse o papel inocente, ele seria liberado. Se ele pegasse o papel culpado, ele seria condenado. Isso foi pelo menos o que o juiz falou diante das pessoas. Mas o juiz escreveu em ambos os papéis culpado. Aquele homem se viu nessa situação, sabia que tudo estava armado para condená-lo. Ele se aproximou do juiz, ele pegou rapidamente o papel, ele colocou na boca e ele engoliu. As pessoas viram aquilo, começaram a conversar entre si e ficaram preocupadas. E agora? Como nós vamos saber qual é a sentença? Começaram a ficar indignadas com aquele homem. E o homem disse: é fácil. Se naquele papel estiver escrito culpado, eu sou inocente. Se tiver escrito inocente, eu sou culpado. Mas nem sempre
é possível se livrar de um julgamento injusto. E foi isso que aconteceu com Jesus. O julgamento de Jesus foi um julgamento injusto. Com Jesus não houve escapatória. Jesus ele foi acusado de duas coisas. A primeira acusação foi teologicamente. Os líderes religiosos acusaram Jesus de afirmar ser igual a Deus, ou seja, eles disseram que Jesus estava blasfemando. Jesus também foi acusado de questões políticas. Disseram que ele era contrário a César. Ele estava proibindo o povo, a nação, pagar tributo a César. Essas foram as acusações de Jesus diante do tribunal. Mas a Bíblia nos fala que esses acusadores de Jesus, eles tinham motivações ocultas no seu coração. A Bíblia vai além do que da superfície, de mostrar essas acusações talvez rasas, e mostra as motivações do coração. E nós vamos ver no julgamento injusto de Jesus que ele não era culpado, que as testemunhas eram falsas e que essas pessoas eles tinham desejos e motivações ocultas no seu íntimo. E talvez nós também tenhamos. Eu pedi para você abrir a Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 16. O primeiro personagem que nós encontramos nesse grande julgamento injusto de Jesus é Judas. E quando nós lemos o Evangelho, por exemplo, o Evangelho de João, 50% do Evangelho de João vai tratar sobre a última semana da vida de Jesus, que nós conhecemos como a semana da paixão, a semana que Jesus caminha em direção ao Calvário, à cruz, onde ele morre para que possamos viver. E alguém que participou diretamente desse julgamento injusto de Jesus foi um dos seus mais próximos, um dos seus discípulos, um dos 12, chamado Judas. E aqui no verso 16 de Atos 1 nos diz, nós vamos usar muito a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. O texto não aparece aqui, mantenha a Bíblia aberta. Nós encontramos o seguinte, Atos 1,16: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o quê? O guia daqueles que prenderam a Jesus. A Bíblia nos fala que Judas foi o guia. Jesus estava no Getsêmani. Quem foi que foi até Jesus e o traiu com um beijo? Judas. Judas foi o guia. A Bíblia fala que Jesus sabia que ele era o traidor. No domingo nós falamos sobre isso, João 13, verso 11. Jesus sabia que era o traidor, mas tendo amado os seus, amou até o fim. Mesmo Jesus sabendo quem Judas era e o que ele iria fazer, Jesus continua insistindo com ele. Porque Jesus não desiste nem dos que desistiram dele. Esse é o caráter de Jesus. Ele permanece fiel apesar de nossa infidelidade. Nós não podemos alterar aquele que é inalterável. E a Bíblia também fala lá em João 13, 27, que Satanás ele já tinha dominado a vida de Judas, a tal ponto que uma frase de Lutero resume bem isso. Lutero escreveu e disse o seguinte: você não pode impedir dos pássaros voarem sobre a sua cabeça, mas pode impedir deles fazerem ninho sobre ela. Judas, ele permitiu que Satanás tomasse conta da sua vida e do seu coração, a tal ponto que ele estava diante do autor de toda a vida e ele o traiu. E ele traiu Jesus, sabe por quê? Por ganância. Lá em João capítulo 13 vai dizer que Judas, quando uma mulher vai até Jesus e lava os pés de Jesus, e também ela tem um vaso de alabastro, um vaso precioso, de aroma preciosíssimo, de 300 denários, equivalente a quase um ano de trabalho, Judas fica indignado e diz: esse dinheiro poderia ser vendido, esse perfume poderia ser vendido, o dinheiro deveria ser dado aos pobres. Mas Judas disse isso não porque ele se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Judas faz tudo isso por ganância. Mas a grande ironia é que ele traz Jesus por quanto? 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Ele está indignado com a atitude da mulher, mas ele traz Jesus por muito menos, o preço de um escravo, o preço da traição. Judas é o primeiro personagem desse julgamento justo. Ele traz Jesus, ele traz Jesus por ganância. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber uma coisa:
tem um verbo que se repete, lá em Marcos capítulo 14, verso 10, nesse grande julgamento injusto de Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 10, olha o que nós encontramos. Marcos 14, 10, diz assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscavam ele uma boa ocasião para o entregar. Judas vai até os líderes religiosos para o quê? Para entregar Jesus. E presta atenção nesse verbo. Ele entrega Jesus até os líderes religiosos. E eles se alegram com isso. Judas traz Jesus por ganância. Só que quando nós avançamos, além de Judas, os líderes religiosos trazem Jesus, os sacerdotes. E por que eles fazem isso? Marcos capítulo 15, verso 10, olha o que é dito aí. Marcos 15, verso 10, a Bíblia fala que Jesus foi traído por Judas e foi entregue por ele aos sacerdotes, aos líderes religiosos, e ele fez isso por ganância. A Bíblia desvenda a intenção, as motivações do coração. Os líderes religiosos, eles traem e entregam Jesus por quê? Marcos 15, verso 10, pois ele bem sabia, quando ele está diante de Pilatos, os líderes religiosos levam Jesus até Pilatos, e Pilatos diz, é dito sobre Pilatos, pois ele bem percebia que o que? Por inveja, os principais sacerdotes o havia entregado. Judas traz Jesus por ganância, os sacerdotes trazem Jesus por inveja. Por quê? Eles tinham uma disputa com Jesus, e essa disputa era pela autoridade. Eles buscavam ter a autoridade e a influência diante do povo. Mas Jesus não falava como os escribas e os fariseus, mas falava como alguém que tinha autoridade. Se você ler Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que é conhecido o Sermão do Monte, lá no final vai dizer assim, que todas as pessoas estavam maravilhadas com a pregação de Jesus, porque ele falava como alguém que tem autoridade. As pessoas estavam seguindo Jesus e não seguindo os líderes religiosos. As pessoas estavam se entregando à orientação de Deus e de sua palavra e deixando de lado as tradições. Isso acarretou no coração dos sacerdotes inveja. Judas entrega Jesus por ganância. Os sacerdotes entregam Jesus por inveja. E há outros textos que comprovam isso. Eles entregam Jesus. João 18:35 vai falar que eles entregaram Jesus a Pilatos. Judas entrega Jesus aos sacerdotes por ganância. Os sacerdotes entregam Jesus a Pilatos por inveja. E quando Jesus chega em Pilatos, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, nós encontramos as motivações por trás do coração de Pilatos. Pilatos, ele já era governador, já estava naquela posição há em torno de 10 anos, e ele era conhecido como alguém rígido, que cumpria a lei para manter a paz. Ele não permitia nada que viesse a acarretar um desequilíbrio na ordem. E os sacerdotes, sabendo disso, levam Jesus até Pilatos, e as acusações são as seguintes, versículo 2 de Lucas 23, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Essas são as acusações. Só que durante 3 vezes, nesse capítulo de Lucas, no verso 4, no verso 13, no verso 22, Pilatos vai afirmar que não encontrou crime algum em Jesus, ou seja, Jesus é inocente. O julgamento é injusto. As testemunhas são falsas. O cenário está armado. Só que mesmo sabendo Pilatos que Jesus é inocente, ele tenta uma alternativa, porque ele não quer se comprometer, ele não quer perder. Primeiro, o que Pilatos faz? Ele tenta transferir a responsabilidade. Verso 5 ao verso 7 vai dizer que ele envia Jesus até Herodes, pois ele descobre que Jesus é da Galileia.
Só que Jesus vai até Herodes, Herodes não resolve nada e devolve ele para Pilatos. Logo em seguida, Pilatos vai dizer assim: não vejo culpa alguma nesse homem, ele vai receber alguns açoites, ele vai ser liberado. Ele tenta tomar meias medidas, porque ele sabe que Jesus é inocente. Terceira tentativa de se sair da situação: havia uma tradição de que na Páscoa alguém culpado, algum dos prisioneiros seriam soltos. E ele diz: eu vou trazer um prisioneiro que ninguém gosta, que é Barrabás. Foi preso. Ele coloca Barrabás e Jesus diante da multidão, e a multidão diz o quê? Solta Barrabás. E o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? Crucificam. Ele vê nessa situação, sabendo que Jesus é inocente. A própria esposa dele tinha tido um sonho com Jesus, que dizia: não se meta com esse homem justo. E ele tenta pela quarta vez se escapar. Vai dizer que ele pediu que trouxesse água, e ele lavou as suas mãos. Judas traiu Jesus por ganância, entregou ele aos sacerdotes. Os sacerdotes traíram Jesus por inveja, entregou ele a Pilatos. Pilatos traiu Jesus, sabe por quê? Por indiferença. Pilatos entrega Jesus por indiferença. Pilatos, ele sabia da inocência de Jesus, ele tenta se sair, mas ele entrega. João, capítulo 19, versículo 16. Qual foi a motivação de Pilatos entregar Jesus? João 19, verso 12, diz assim: a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Verso 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Se Pilatos ele faz e exerce a justiça, ele perderia muito com isso. Ele entrega Jesus por ambição. Ele considera mais precioso a sua posição do que praticar a justiça. Você pode estar pensando: o que isso tem a ver comigo? Judas entrega Jesus por ganância. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós temos entregado Jesus por ganância, por egoísmo? Nós temos trilhado um caminho que vai em direção oposta a esse Jesus e escanteamos aquele que deu sua vida por nós. Quantas e quantas vezes, assim como os sacerdotes, nós não nos submetemos à autoridade de Jesus, de decidir o que é melhor para a nossa vida, de decidir como devemos viver, o que devemos escolher. Nós não queremos essa autoridade sobre nossa vida, e nós queremos ser independentes dele, e por inveja nós o entregamos. Quantas e quantas vezes, como Pilatos, nós por ambição, nós não decidimos por nós mesmos, mas nós entregamos a decisão nas mãos das outras pessoas, de se entregar por completo ou não a Deus. Judas, por ganância, entrega Jesus. Os sacerdotes, por inveja, entregam Jesus. Pilatos, por ambição, entrega Jesus. E nós, em muitos momentos da nossa vida, fazemos o mesmo. A cruz, ela não apenas foi feita para nós, mas por nós. Nós traímos Jesus, nós entregamos Jesus. Esse é o nosso retrato. Mas só que esse é apenas um olhar da cruz, o olhar humano. Judas entrega Jesus, os sacerdotes entregam Jesus, Pilatos entrega Jesus, nós entregamos Jesus, nós traímos Jesus. Esse é o olhar humano. Nós somos culpados. A cruz foi feita para nós e por nós. Mas só que não paramos por aí. A Bíblia fala que Jesus foi entregue, mas não somente por conta desse julgamento injusto. João capítulo 10, verso 17 e 18 vai dizer que Jesus, ele voluntariamente entrega a sua vida, ele dá a sua vida, e ele tem poder para reassumi-la. A Bíblia também fala lá em Gálatas 2:20 que o viver que nós temos agora não é por nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Nós vivemos em resposta àquele que a si mesmo se entregou por nós. Jesus se entrega
E Romanos 8,32 vai dizer que o Pai entregou Jesus. O primeiro olhar da cruz é: Jesus foi entregue por Judas, por ganância. Jesus foi entregue pelos sacerdotes, por inveja. Jesus foi entregue por Pilatos, por ambição, e Ele é entregue por nós. Se olhar humano, nós somos culpados. Só que o segundo olhar da cruz é: Jesus voluntariamente se entrega. O Pai entrega Jesus. Nós somos amados. Esses são os dois olhares da cruz. Porque se nós paramos no primeiro olhar, o que vai acontecer? Desespero, nós somos culpados. Jesus recebeu o que nós merecíamos. Nós não temos esperança. Mas o segundo olhar da cruz diz: apesar de nossa culpa, nós somos amados. Um amor sem igual, um amor incondicional, um amor sem limites. E essa realidade, ela é enfatizada numa frase que diz assim: quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por tremor, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. O Pai que entregou Jesus. Aquele que era rico se fez pobre, para que nós pudéssemos nele sermos ricos. Aquele que é o autor da vida morreu, para que possamos ter plena vida. Aquele que criou todas as forças das águas disse: tenho sede, para que nós possamos ser plenamente saciados de Deus. Aquele que é íntimo com o Pai disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para que Deus nunca jamais nos abandone. O Pai entrega Jesus por amor. O olhar humano, somos culpados. O olhar divino, somos amados. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, e eu finalizo com esse texto, Atos 2, peço que todos abram, Atos capítulo 2, nós encontramos naquele discurso de Pedro os dois olhares, o olhar humano e o olhar divino. Atos capítulo 2, versículo 22 e versículo 23. Atos 2, 22 e 23. Olha o discurso de Pedro, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, o olhar divino. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Olhar humano. Somos culpados, mas somos amados. E no verso 37 em diante, ao ouvirem esse discurso de Pedro, olha o que eles falam. E essa é a nossa reação diante do encontro com o Cristo crucificado, com esse julgamento injusto, com a nossa culpa, mas também com essa certeza do amor de Deus. Verso 37. Ouvindo eles estas coisas, assim como nós estamos ouvindo hoje, compungiu-se-lhes o coração deles foi quebrantado, com a realidade do amor de Deus, do amor de Cristo, com a salvação dele. Compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa deve ser a nossa pergunta. O que faremos diante disso? Da nossa culpa e do amor de Deus, da entrega de Jesus. O que faremos? A Bíblia nos fala, verso 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Pedro nos diz o que devemos fazer diante da realidade de nossa culpa e diante do amor de Deus, diante do olhar humano
e nós entregarmos Jesus e do olhar divino, e o Pai o entregar por amor. Primeira coisa, se arrependa. E a própria Bíblia vai falar lá em Romanos que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. A melhor maneira de o seu e do meu coração caminhar o caminho da vida, o caminho do arrependimento, é contemplando a bondade de Deus. E peça perdão a Ele. Pedro diz: arrependam-se, peçam perdão, recomecem com Deus. E ele diz mais: e sejam batizados. Talvez algumas pessoas estejam aqui e não passaram pela experiência do batismo, não se entregaram de maneira pública àquele que deu a vida por você. Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar a Ele. Alguns talvez aqui estão estudando a Bíblia, estão aprendendo mais desse amor, do plano da salvação, do amor de Cristo, das promessas de Deus, e não passaram por essa experiência. Alguns já passaram por essa experiência, e aqui diz que os que já passaram por essa experiência, mas talvez estejam desanimados, estejam cansados, eles precisam receber o dom do Espírito, reavivamento, reforma, novidade de vida, novo ânimo, nova alegria, retornar ao primeiro amor. E essa promessa é para todos, para o que está longe, para o que está perto. Essa promessa é para mim e essa promessa é para você. Hoje eu quero terminar diferente. Não sei quando eu vou retornar aqui, nem sei se irei retornar. Alguns sabem, eu sou pastor lá em Juiz de Fora, sou pernambucano. Eu creio que Deus, Ele não conhece tardança nem adiantamento, e Ele conduz a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Eu sei o porquê e para que Ele me trouxe aqui, e eu louvo a Ele pela sua bondade de me alcançar com a sua palavra, antes de poder compartilhar. Mas você que está aqui nessa manhã, você que esteve durante a semana, você tem uma oportunidade, primeiro, de ir até esse Jesus que se entregou e se entregar a Ele, receber dele perdão, recomeço, nova vida. E aí você pode pensar: mas pastor, eu não conheço nada da vida. Mas pode começar a se preparar para se entregar a Ele, como que se entrega. Pedro falou: sendo batizado, dizendo para todos quantos quiserem ouvir e ver: eu sou de Jesus. Amém. E alguns irmãos vão dizer: mas eu já me entreguei. Mas você precisa de uma renovação. E Pedro diz: para receber o dom do Espírito. Essa promessa é para todos, os que estão perto, os que estão longe, todos os que Deus chamar. Todos os que Deus chamar. Deus fala ao seu coração. A palavra de Deus convida a você: se entregue, receba perdão, receba recomeço ao se entregar, receba nova vida. A Alice, ela vai cantar. Enquanto ela canta, aqueles que querem se entregar, dizem assim: Senhor, eu quero o teu perdão. Senhor, eu ainda não me entreguei através do batismo, mas eu quero me preparar, pois eu quero me entregar. Senhor, eu até já fui batizado, mas eu quero vida, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ter uma vida cristã rasa, uma distância de Ti, eu quero intimidade contigo. E eu sinto que o Senhor está me chamando hoje. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque no final nós vamos orar pedindo ao Deus que ouve a nossa oração, que Ele realize em nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Que você venha aqui enquanto Alice. Até que a chuva desça.
Alguns querem o perdão, alguns querem nova vida, alguns querem o Espírito, o dom do Espírito, o reavivamento. Mas Deus chama todos, os que estão perto, os que estão longe. Pois o Pai entregou Jesus por amor. E em resposta nós devemos nos entregar a Ele. Venham, vamos fazer essa oração todos juntos. Vamos nos entregar ao Deus que nos ama, o Deus que deseja o nosso bem e quer nos salvar. Vamos orar. Querido Pai, Senhor, Cristo Jesus se entregou para nos salvar. Judas o traiu por ganância, sacerdotes o traíram por inveja, Pilatos por ambição, e nós o traímos inúmeras vezes em nossa vida. Nós somos culpados, Senhor. Mas mais do que isso, não apenas isso, Jesus se entregou, o Pai o entregou e o fez por amor. Nós somos amados. Esses são os dois olhares da cruz. Na cruz nós nos encontramos com Cristo, que morre por nossa culpa, mas também que morre por nos amar. E Pedro disse: que faremos? A resposta de Pedro a essa pergunta foi: precisamos nos arrepender, Senhor. Nós precisamos do Teu perdão, que o Teu perdão nos alcance, que a Tua bondade nos conduza ao arrependimento. É o desejo dos Teus filhos que estão aqui na frente, que estão aqui em Tua casa. Também, Pai, nós precisamos nos entregar a Ti. Alguns ainda não passaram pela experiência do batismo, essa entrega pública e completa ao Senhor. Que eles se preparem, que eles se rendam cada dia mais a Ti, eles conheçam da Tua palavra, que muito em breve haja festa no céu pela entrega deles. Amém. Senhor, alguns já se entregaram através do batismo, como eu, mas nós precisamos a cada dia sermos reavivados pelo dom do Teu Espírito. Nos enche do Teu Espírito, para isso nos esvazia de nós mesmos. E o Senhor chama todos, os que estão perto e os que estão longe. Realize em nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Que o Senhor faça em nós infinitamente mais e melhor do que pedimos ou pensamos, porque nós nos entregamos a Ti, em resposta à Tua entrega, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Cristo sempre seja aquele que conduz os seus passos. Amém.